Boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Sunanita Cohen, sou diretora de comunicação do Grupo Editor e é com um enorme prazer que vos dou as boas-vindas hoje a este evento, num sítio tão especial para o autor, para esta região, mas também para o país. A ideia de ler, que é a chancela que publica esta obra, é a chancela do Grupo Porto Editora para a não ficção. E acho que todos concordamos que nos dias que correm, em que há tantos que se ficam pelo que leem nos títulos, nas gordas, tantos que se ficam pelo que ouvem nos corredores, cada vez mais é importante termos espaço para publicar as obras que contam a verdadeira história, que contam pelo menos algo real, uma visão real. Daí a importância do setor editorial e também a importância do jornalismo, do bom jornalismo, que o Amílcar faz parte de uma escola que ainda foi privilegiada por ter vivido tempos em que o jornalismo não passava pelas provações por que passa hoje, mas também acreditar e deixar se calhar esta última mensagem antes de passar a palavra a quem efetivamente querem ouvir, uma mensagem de esperança, pelo menos, de que enquanto houver espaço para que os bons jornalistas nos contem as suas histórias, os grandes autores nos contem as nossas histórias, autarcas de referência também possam investir do seu tempo nestes momentos em que nos juntamos a pensar sobre ideias, sobre acontecimentos, que nos ajudam a pensar o momento que vivemos, um momento ímpar em termos geopolíticos. Enquanto houver espaço para isto, eu acho que ainda nos vamos aguentando. Gostaria de cumprimentar todos os autarcas presentes na pessoa do Sr. Presidente Jorge Sequeira, Presidente da Câmara de São João da Madeira, cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, que estará cá para nos falar da obra, e, claro, the last but not the least, o nosso querido autor, Amílcar. Muito obrigada por esta obra que deixaste nas nossas mãos e que efetivamente é um privilégio poder publicar. Portanto, Rui, se não se importar, posso ter a palavra. Então, muito boa tarde a todas e a todos. É um enorme prazer estar aqui. Permitam-me algumas notas. Em primeiro lugar, dizer que cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Presidente da Assembleia, cumprimentar também as vereadoras aqui presentes, o melhor arquiteto paisagista português, que é o Sidónio, meu grande amigo. Uma salva de palmas para ele. Fez um parque maravilhoso aqui que eu tenho vindo a contratar no Porto para completar. Ele nunca completa, ele vai fazendo o parque da cidade. É sempre uma obra inacabada. É sempre uma obra, com ele é sempre uma obra inacabada. É sempre outra a seguir. Mas de facto, é um enorme prazer encontrá-lo sempre. Porque somos amigos antigos, ainda não era Presidente da Câmara, espero continuar a ser amigo dele. E depois dar um abraço ao Amílcar, que me convidou e fico muito satisfeito. Permita-me enquadrar um pouco qual é a base do convite, acredito eu. Em primeiro lugar, nós já nos conhecemos há muito tempo. O Amílcar, como sabem, é um grande jornalista. Faz o favor de ser um grande jornalista e não me faz favores. O que é uma coisa que eu aprecio muito. Eu acho que a liberdade é exatamente isso. É haver jornalistas que sabem a todo momento, independentemente da estima e da amizade que nós temos, às vezes é uma maior crítica quando é preciso. E eu aprecio muito isso. E nestes tempos que nós vivemos, temos que salvaguardar essa condição, essa capacidade crítica que nós devemos ter entre nós para podermos, com toda a seriedade e a lealdade, discordar. Eu discordo de algumas coisas do livro também, porque o Amílcar, quando me convidou, eu acredito que tenha sido por uma razão. Porque eu só tenho um doutoramento, e é um doutoramento honoris causa, e é da Universidade do Kosovo. Quando o livro é da Jugoslávia ao Kosovo, a mais breve história de um conflito, em que compreendem que há aqui também uma razão que eu acredito que tenha inspirado o Amílcar para me convidar. Depois, a vinda a São João da Madeira. Esta é a minha segunda terra, como bem sabem. Nós temos aqui raízes familiares que só não são em São João da Madeira, porque o meu pai
não conseguiu trazer minerais do Paiás para São João da Madeira, naquela que foi uma das grandes revoluções desta zona, mas acho que mais ou menos toda a gente conhecia o meu pai aqui, mesmo os mais novos, tinham o meu nome, tenho muita honra em ter o nome dele, que era uma pessoa apaixonada por São João da Madeira. Nós continuamos a ter aqui uma quinta, uma zona anexada, é um bocado a questão do Kosovo, Minerais do Paiás é um bocado a história do Kosovo, estão a ver? E portanto, esta é a terra onde nós passamos Páscoa, onde a nossa quinta está sempre com gente, e portanto esta é de facto a minha segunda casa, gosto muito aqui de vir, e depois vocês têm, agora vou entrar na campanha eleitoral, se não se importa, têm um dos melhores presidentes de Câmara do país, que é o Jorge. Ninguém vai levar a mal, espero que não leve a mal, sabe que eu vou levar a mal, engulam, porque eu também gosto, eu penso, eu tenho pelo Jorge uma grande amizade, o Jorge, como sabem, preside neste momento a área metropolitana do Porto, mas a nossa amizade não vem daí, é de facto uma pessoa que tem um pensamento muito à frente, que tem visão e tem mundo. Nós precisamos de pessoas na política com mundo. E é por isso que é importante também surgirem estas obras que nos permitem a nós todos, mesmo quando não podemos viajar aos sítios mais excêntricos. O Jugoslávia é um pouco excêntrica para nós, mas isto também nos permite viajar e perceber e compreender o mundo. Bom, dito isto, esta apresentação, que não queria, até porque eu não quero falar muito, porque vocês querem ouvir o Amílcar, eu trouxe aqui um texto, eu vou-me sentar para o ler, porque de outra maneira peguei com isto na mão, depois vou cair nas folhas e vai ser uma grande confusão, se não se importa. Força. Então, mais uma vez, muito boa tarde a todos e dizer-vos que é com muita satisfação que apresento um novo livro do Amílcar Correia, da Jugoslávia ao Kosovo. Eu admiro muito o Amílcar, enquanto repórter, um dos melhores da sua geração, e tenho por ele, como aliás já disse, simpatia e respeito pessoal. Queria, pois, agradecer ao Amílcar e à sua editora, a Ideias de Ler, que também acaba de publicar nesta coleção um livro do meu filho David, esse sobre o ultramar, o convite para apresentar esta obra neste magnífico espaço do Centro de Arte Oliva. É sempre um prazer estar em São João da Madeira. E a minha primeira observação vai, se quiserem, para o pós-título do meu livro, que, a meu ver, pode induzir em erro. Ao lermos que é a mais breve história de um conflito, somos levados a pensar que se trata de uma síntese pouco profunda do processo de desintegração da Jugoslávia que conduziu à independência do Kosovo. De facto, não é um calhamaço como o clássico da Jugoslávia, à Jugoslávia, de Carlos Santos Pereira, um livro que nós dois lemos no final dos anos 90 e que pesava horrores. Mas, na verdade, o livro do Amílcar faz a reconstituição muito detalhada das raízes históricas do conflito dos Balcãs, das circunstâncias que motivaram a desagregação da Jugoslávia e da encruzilhada em que se encontra hoje o Kosovo. Apesar de breve, nas palavras do autor, esta história do conflito recua até às origens da Jugoslávia. Com a escrita concisa, clara e rigorosa de um repórter, o Amílcar encaminha o leitor pelo turbilhão que levou ao desmembramento da Jugoslávia e culminou nas várias guerras dos Balcãs, que foram mais de uma. É um turbilhão de tensões étnicas, religiosas e culturais entre as diferentes comunidades desse território no sudeste da Europa. É também um turbilhão de ódios decalcados, de embriaguez nacionalista, de vinganças sangrentas, de reconciliações falhadas e das terríveis limpezas étnicas. É um turbilhão de golpes palacianos, de jogos de influência, de manobras geopolíticas e de profunda inabilidade diplomática. A morte da Jugoslávia não foi apenas a dissolução de um Estado, impulsionado pela queda do muro de Berlim e pela derrocada da União Soviética. Foi sim a inclusão de um mosaico de nacionalidades que viveram juntos uma união idílica, como lhe chama o Amílcar. Uma união idílica que foi imposta pela força e pelo medo, mas sempre com fronteiras invisíveis a separar memórias, identidades, religiões e culturas. No Kosovo,
As tensões entre sérvios e albano-kosovares não nasceram nos anos 90. São o resultado de séculos e séculos de profundos ressentimentos, de mitos fundadores que ainda hoje por lá andam e também de disputas territoriais. A guerra foi o culminar de um longo processo de exclusão e de radicalização que o Amílcar explica com clareza. Em paralelo com a contextualização histórica, o livro flui como se fosse uma reportagem de guerra. O Amílcar recua até 1999 para nos dar as suas memórias do Kosovo, onde então esteve ao serviço do jornal público. Adotando um estilo próximo do New Journalism americano, ou do jornalismo literário, que nós cá chamamos, o autor relata-nos as peripécias que então viveu na antiga província autónoma da Jugoslávia. Esse capítulo lê-se como um bom romance. São muitos os episódios deliciosos, como a atribulada viagem entre Skopje e Pristina, ou a bizarra estadia num apartamento em Dardânia com o seu telefone vermelho. Também ficamos a conhecer personagens verdadeiramente romanescas, como um pianista que servia de tradutor, a aterrorizada família de Mio, o otimista padre Matei, a fotógrafa sérvia do Fotomoma ou o sérvio que andava sempre com uma granada no bolso. Com estas pequenas histórias que vão ler, o autor revela-nos de forma particularmente vivida o cortejo de dramas humanos no território kosovar. São testemunhos em carne viva que nos permitem compreender as brutais consequências do conflito sobre uma população totalmente indefesa. Não é indefesa, é totalmente indefesa. Consequências repartidas entre os dois lados das barricadas é que a perseguição da maioria albanesa por parte da minoria sérvia inverteu-se após o conflito, pelo que as duas comunidades, foram, uma após outra, uma depois da outra, severamente violentadas. O mesmo dramatismo, a mesma crueza, a mesma perplexidade estão presentes no relato do regresso do Amílcar ao Kosovo e à Sérvia em 2024. Curiosamente, eu também estive lá em 2024. O autor dá-nos um fresco da atual situação política e social nos dois países, deixando evidentes as cicatrizes de guerra nas populações autóctones e a persistência dos ódios e os recíprocos, das tensões acumuladas, da instabilidade cotidiana. Como no filme Underground, Era uma Vez um País, de Emílio Kusturica, a guerra parece nunca ter terminado, como na Cave de Marco e do seu amigo Blackie. O Amílcar usa, aliás, a expressão conflito congelado para descrever o impasse em que se encontra o Kosovo. Quase tudo permanece por resolver. Desde logo, o reconhecimento do Kosovo, que o Kosovo reclama, mas que a Sérvia recusa. E há outros países com peso na comunidade internacional que recusam. Um deles, sabem qual é? Espanha. Por uma razão óbvia, porque tem medo que, se amanhã reconhecer a independência do Kosovo, possam ter que reconhecer a independência da Catalunha ou do País Basco. Mas falta também em toda a Península Balcânica normalizar as relações entre países. Deixa-me abrir aqui um parênteses. Quando nós chegamos ao Kosovo, não tanto em Pristina, mas quando vamos às cidades mais interessantes, como Prizren, que é seguramente a cidade mais interessante, nós compreendemos que há uma falta de normalização que aflige. Porque apesar de pessoas de etnias diferentes, apesar de tudo acorrer para um festival de cinema, aliás magnífico, ou para ir a uma exposição, apesar de tudo poderem, quando nós que somos visitantes, sentarem-se à mesa connosco, depois percebe-se que quando saem com um conflito por resolver. Falta de facto estabilizar fronteiras, mas falta também fazer uma coisa muito importante, que é proteger as minorias étnicas, porque elas estão lá. Elas ficaram nos sítios onde estavam. Falta encontrar um posicionamento geoestratégico face ao Ocidente e face à Rússia, omnipresente naquele território. Falta acelerar a integração na União Europeia e garantir a viabilidade económica dos territórios.
O Amílcar descreve às tantas que o vírus balcânico não foi debelado. E isto leva-nos à terceira parte do livro, onde o autor reflete sobre o futuro do Kosovo e também dos restantes países dos Balcãs. O Amílcar alerta-nos para os riscos de o conflito descongelar, quer pela explosão da tensão acumulada entre albano-kosovares e sérvios, quer pela instabilidade política que graça no leste europeu e no mundo em geral. A influência sobre o território kosovar é disputada entre a União Europeia, a Albânia e a Rússia, perante o crescente desinteresse dos Estados Unidos em Trump. O que vale aos kosovares é que a sua comunidade nos Estados Unidos, particularmente em Nova Iorque, é muito forte. Não fosse assim, não sei se as coisas não teriam já começado a correr mal. Empenhado em destabilizar a Europa, Vladimir Putin pode sentir tentado a usar o Kosovo para destapar o caldeirão de tensões e de ódios tão mal resolvidos nos Balcãs. O que fica como conclusão deste livro é, em primeiro lugar, o peso das nacionalidades. A ideia de comunidade de destino é muito mais forte do que os arranjos políticos, uniões circunstanciais e alianças espúrias. Nos Balcãs, como noutro ponto do globo, a história ensina-nos que o conceito de Estado-nação resiste à globalização e que as fronteiras não são imutáveis. As diferenças étnicas, religiosas e culturais continuam a moldar percepções e comportamentos, enquanto as memórias de dominação e repressão são muito difíceis de apagar. Uma outra conclusão a tirar deste livro é que as cicatrizes dos conflitos nos Balcãs permanecem ainda muito vivas. Foram vidas destruídas, comunidades deslocadas, infraestruturas danificadas que não foram, entretanto, recuperadas, populações excluídas, divisões sociais e, necessariamente, e como não podia deixar de ser, muita pobreza. Pobreza que não existia na Jugoslávia no tempo de Tito. Tudo isto está presente no cotidiano do Kosovo e também na Sérvia. É muito difícil superar traumas, normalizar a vida política e social e fazer com que as instituições funcionem, sejam credíveis e de confiança. Neste momento em que estamos aqui, o Kosovo não tem governo estável, não incitou reformas de fundo, não fez progressos nenhuns no combate à corrupção e não logrou integrar a minoria sérvia. Arrisca-se, por isso, a ser um Estado falhado. Conforme é defendido no livro Por que Falham as Nações, de Daron Acemoglu e James Robinson, sem instituições políticas, sem instituições económicas, sem instituições judiciais fortes, e todas elas são precisas, não há desenvolvimento socioeconómico. Este livro diz-nos também uma outra coisa muito interessante. É que o Kosovo é um caso paradigmático de cosmética diplomática. Apesar da solução política de paz alcançada, o conflito étnico-religioso continua hoje latente e pode emergir se não forem entendidas as suas causas mais profundas, se não houver uma verdadeira reconciliação entre as duas comunidades, se as fronteiras culturais continuarem a pesar mais do que o projeto político. Abro aqui um parênteses para sublinhar que o mesmo erro pode vir a ser cometido num futuro acordo de paz na Ucrânia. Não estou aqui, vou abrir aqui um parênteses na apresentação do livro, porque é importante que falemos sobre isso. A cedência do território no Donbass nunca será aceita pelos ucranianos, mesmo se tiver a anuência do poder político. E a prazo, o reacender do conflito virá a ser inevitável. Não tenham ilusões. Voltemos então ao livro, à tese do conflito congelado, que coloca o Kosovo à mercê da influência de potências externas. Este livro lembra-nos a propósito que o conflito kosovar deu início a uma nova fase nas relações internacionais. Sob pressão dos Estados Unidos, a NATO tomou uma decisão inédita na sua história. Invocou o princípio da ingerência humanitária para,
ao arrepio das Nações Unidas e do direito internacional, bombardear um país soberano, a Sérvia. É verdade que a NATO travou a limpeza étnica da população albano-kosovar, mas o ataque aéreo foi entendido como um castigo ao regime de Milosevic e não impediu que depois da operação militar fossem os sérvios os perseguidos. Esta é a verdade daquele conflito. Como escreve o Amilcar, e passo a citar, sorrateiramente a NATO abeirava-se de Moscou. A intervenção ocidental na Jugoslávia, que fora a barreira tampão entre este e oeste, pôs termo a qualquer veleidade de segurança militar e cooperação entre os adversários da Guerra Fria. Ou seja, o Amilcar explica-nos que o bombardeamento de Belgrado é também um marco no processo de degradação das relações entre o Ocidente e a Rússia. E esta degradação é grave porque tudo tinha sido resolvido, apesar da Guerra Fria, apesar de tudo, após a Segunda Guerra Mundial. Este é um processo que não é alheio, naturalmente, à radicalização do regime russo de Putin, com as consequências que todos conhecemos. Por tudo isto, o Kosovo permanece como uma ferida aberta e um problema sério que tem que ser resolvido. Se correr mal, pode tornar-se numa nova frente de guerra na Europa, a juntar à Ucrânia. Como sublinha o Amilcar, o que acontece no Kosovo e na Sérvia dificilmente se limita aos dois países, pois o que acontece nos Balcãs salta todas as fronteiras. O ressurgir do conflito entre albanos e kosovares seria particularmente penoso no atual cenário internacional. Um cenário marcado pela falta de autonomia e estratégia da Europa, pelos crescentes ímpetos imperialistas da Rússia e pela desorientação geopolítica dos Estados Unidos. A política dos Estados Unidos hoje define-se assim: os inimigos compram-se e os amigos vendem-se. E este é o maior risco que pesa sobre o Kosovo. Há, de facto, uma grande frustração da comunidade internacional com a evolução do Kosovo e da Sérvia. Isto apesar da consciência generalizada de que a paz é frágil e de que basta apenas uma pequeníssima faísca para reavivar hostilidades. Seria a tempestade perfeita numa Europa órfã do seu amigo e protetor dos Estados Unidos e ainda à procura do seu papel na NATO. Importa não esquecer, porque a história pode não se repetir, mas a história ensina-nos que foi nos Balcãs, na cidade do mártir de Sarajevo, que se deu o acontecimento que expultou a Grande Guerra, a que nós hoje chamamos a Primeira Guerra Mundial, o assassinato do arquiduque Francisco Fernando. E o segundo conflito mundial também se jogou muito no sudeste europeu, que foi palco de alianças e operações cruciais. É por isso que nós ainda nos referimos, às vezes erradamente, outras vezes com razão, a balcanização. Por alguma razão nós usamos a palavra. É porque foi ali. E, portanto, nós estamos a olhar para um sítio em que muitas vezes começaram guerras. E a Europa tem sido, e vai continuar a ser, a mãe de todas as guerras. Resta depois esperar que o Kosovo encontre o seu futuro, que passe por uma arquitetura do país que garanta paz, convívio multiétnico e boas relações com os seus vizinhos balcânicos. Acima de tudo, o que queria era elogiar o trabalho que o Amilcar fez. É difícil escrever sobre um país distante, é difícil ter esta visão que o Amilcar tem, ponderada, sobre um conflito que não morreu. É fácil de escrever sobre conflitos que acabaram. Quando um conflito acabou, é relativamente fácil. Até porque nós, por norma, principalmente os historiadores, eu não sou historiador, mas sou comentador, contamos a história dos vencedores. Ali ainda não houve vencedores, só há vencidos. Porque, de alguma maneira, quando nós conhecemos e vamos ao Kosovo, e vamos à profundeza, não é capital, sobre prédios novos, não, quando vamos ao interior do Kosovo, percebemos que ainda não houve vencedores. E ser capaz de contar isto desta forma tão sensível, porque é uma forma humana de contar,
é um dom que o Amilcar tem e, portanto, leiam o livro. Muito obrigado. Bem. Obrigada, Sr. Presidente Rui Moreira. Passo então agora a palavra ao Amilcar, que todos estamos ansiosos por ouvir. Vamos lá então. Vou começar pelo clássico, não é? Muito obrigado à Câmara Municipal de São João de Madeira, a pessoa do Sr. Presidente, foi de uma prontidão e de um interesse e de uma motividade muito grande, como falei na apresentação do livro, e de não querer fazer a apresentação dos moldes clássicos da biblioteca, nada contra a biblioteca é fantástica, nada. Queria só, da ideia de fazê-lo aqui, nesta sala, ter feito do Jorge. Este envolvente é incrível, este sítio é incrível, esta exposição é absolutamente fantástica, é provavelmente a melhor coleção do mundo inteiro de arte bruta e acho que merece ser respeitada e, portanto, é muito bom estar cá. Depois, agradecer obviamente a Alexandre Oliveira, que me acompanhou em agosto num clima tórrido e com o seu termostato avariado, como sempre, ao Kosovo, né? Quando me perguntaram, quando é que vais de férias? Ou para o Kosovo, e a Xana vai contigo, vai, coitada, né? Mas correu bem. Um agradecimento muito sentido aos meus pais, que como sempre me transmitiram noções de ética, de honestidade sobretudo, e isso não é pouco, isso é muito, e eu tento sempre honrar essa herança. Mais, e acho que isso. Estou cá para responder a 3 perguntas. A Porta Editora investível, a Porta Editora investível. Estou cá para responder a 3 perguntas. A primeira é, porque é que convidaste o Rui Moreira para apresentar o livro? Toda a gente me perguntou isso esta semana. Mas estás bem com ele? Não achas que é a pessoa certa? Não estou a perceber. A segunda é explicar porque é que escrevi este livro, e a terceira é porque é que ele pode ser pertinente. Eu convidei o Rui Moreira porque o Rui Moreira é Presidente da Câmara onde eu vivo. É um luxo estar entre estes 2 autarcas que respeito e admiro. Entre São João de Madeira e Porto, sei que o Rui Moreira tem uma relação também muito umbilical e muito forte com São João de Madeira. Ele só se diz São Joanense por mero detalhe administrativo, burocrático. O Rui Moreira na prática é um São Joanense. Nós ficámos aqui depois um bocadinho com dúvida. Para o Rui Moreira o Porto está à frente. Eu aqui não posso dizer isso, os meus são São Joanenses. São João de Madeira para mim continua à frente. Mas eu convidei o Rui Moreira porque acho que o conheço há muitos anos. Nenhum de nós tem por característica de fazer fretes, seja a quem for. Já nos encontramos em diversas circunstâncias, como colunista e diretor de um jornal, como autarca e como colunista de um jornal, e portanto já divergimos, não concordamos em tudo, mas acho que temos uma noção que espero que não caia em desuso e que não seja uma arqueologia muito rápida, que é de acreditar que é do encontro de opiniões diferentes e de pluralismo que se pode encontrar um caminho comum que seja válido para toda a gente e não do oposto, não da perseguição e do sectarismo. E acho que temos isso em comum, como disseste, e comum com isso. Depois, aqui há outra questão, que é, eu queria que vocês ouvissem e que eu queria também que o livro fosse lido e comentado por uma das pessoas que provavelmente mais sabe sobre este tema. E o Rui, julgo que é o único português com o doutoramento honoris causa no Kosovo, é um apaixonado pela política dos Balcãs. Fizeste uma apresentação magnífica, autoflagelo, porque é que não me lembrei de ti, para o prefácio, mas fica já aqui a ideia para a Porta Editora, para uma segunda edição, ao bem regressado. O texto é muito bom, tocas nos pontos certos todos, nas 3 fases em que eu divido o livro. Sem querer amassador, passo então para a segunda questão, porque é que eu escrevi o livro. Este livro, sobretudo na primeira parte, que é uma parte dedicada ao passado, tem histórias pessoais e autobiográficas que eu não pude escrever enquanto jornalista, porque eram histórias minhas, da minha vida pessoal, e o jornalista não se pode pôr em bicos de pés e colocar o umbigo das histórias que escreve para um jornal jornalista como é o Público.
São histórias de casas para onde passei, de pessoas que conheci, que não fazia sentido escrever a mesma pessoa, mas fazia sentido escrever num livro. Essas histórias, fruto de uma experiência pessoal e profissional que foi extremamente importante, eu nunca as esqueci, e foram histórias que eu fui sempre contando, mas nunca as escrevi. Portanto, foi 25 anos depois ter a oportunidade de rever os meus apontamentos, as minhas memórias e recuperar essas histórias, foi um reencontro comigo mesmo, foi catarse terapêutico, mas foi também um grande prazer de escrita. O livro não se deixa assustar com Jugoslávia, com o que hoje parece Atlântida, já ninguém sabe o que é Jugoslávia, não se deixa assustar pela ideia de guerra. É um livro com muita reportagem, obrigado pelas referências ao novo jornalismo, que é uma boa escola. Vai encontrar histórias como a do casal onde eu vivia no rechão, o casal dormia, ocupava o primeiro andar. Eles acharam que eu era um escudo protetor deles porque era jornalista de Belo, de um país da NATO, e tinham uma acreditação da NATO aqui fora, que era a Força Multinacional. Eles achavam que lhes dava alguma segurança. Eles passavam o dia e a noite a beber ráquia, que é a guarda típica dos Balcãs, esperavam por mim. Eu tinha que beber ráquia com eles até a um determinado limite, e obrigavam a ouvir a RTP Internacional, que era uma forma de interagir comigo. Eles não falavam em inglês, portanto era um discurso um bocadinho difícil, mas eu não me esqueço desse medo, não me esqueço dos passos deles durante a noite, com o receio de que alguém partisse um vidro e atirasse um coquetel Molotov e incendiasse a casa. Não consegui, tive que deixar essa casa e procurar um terreno neutro, num território em que sérios pessoas da ascendência, eles são todos conservados, eram todos conservados, eram pessoas da ascendência séria e da ascendência albanesa que se perseguiam uns aos outros. Então optei por um território neutro, que era a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pelo menos tinha água, e durante algum tempo tomei banho com água baptismal, onde se fazia, porque na altura estava desativada, e eu dessa igreja havia as casas a arder. Eu fiz um texto que era as casas que queimam o céu, e provavelmente a casa onde eu tinha acabado de estar era uma delas. E, portanto, são histórias destes géneros que vocês vão encontrar, que acho que contribuem para alguma imersão na leitura do texto e para algum prazer de leitura. Depois volto ao Kosovo, 25 anos depois, para me confrontar com essas memórias e para perceber que país é este. Eu tinha pensado fazer isso quando passaram 15, quando passaram 20, e pronto, agora 25 anos fui à procura desse Kosovo, fui à procura da Sérvia. O livro tem, obviamente, também um contexto histórico para se perceber que guerra é esta. Prometo que não é chato e que está relativamente bem escrito, mas também acho que a Jugoslávia é algo fascinante. O Tito, como é que o Tito consegue manter aquela federação de radicalizados todos, o capitalismo de Coca-Cola, como se chamava, a relação das estrelas de Hollywood com o Tito, e aquilo que hoje começa a ser designado por Yugo-nostalgia, uma nostalgia desses anos em que pelo menos havia alguma paz, havia algum progresso e estabilidade económica. E depois há uma terceira parte, que é a parte sobre a qual o Rui estava a teorizar, sobre a hipótese de escopo de desestabilizar a zona dos Balcãs como forma de criar um novo conflito, uma nova Ucrânia. Estava com muita curiosidade sobre o que é que tu irias dizer sobre isso, se convergias ou se não convergias, e acho que sim. E essa é a terceira razão, que é porque é que isto muda pertinente. Não é sobre uma guerra que acabou há 25 anos, é sobre algo que ainda hoje é presente, limpeza étnica que assistimos em Gaza, intolerância, ódio que assistimos em Washington, no OSCE, em Chicago, que continuamos a assistir por todo lado. Estas barbaridades que levaram na altura as potências ocidentais ao abrigo do direito de gerência, como disse o Rui, a intervir para parar a limpeza étnica, hoje são potências que têm um olhar muito mais cínico sobre o mundo
e não estão minimamente preocupadas em repetir esses valores do passado. Se formos ouvir o que dizia Tony Blair, ou Schroeder, nessa altura, o Tony Blair está exatamente do outro lado, é consultor de um projeto imobiliário para fazer uma Riviera Francesa em Gaza. E a imagem que eu tenho destes países dos Balcãs Ocidentais, eles são demasiado importantes para serem esquecidos. A União Europeia, obviamente, atua por variedíssimas razões, sobre isso estava um congresso, e é como se estivessem à porta de uma sala de consultório médico, referência que eu estou a falar, como se estivessem à porta de um consultório médico, e de vez em quando o médico abre a porta e diz: sim, só mais um minuto. E há alguns países que se incomodam, que se chateiam e que se vão embora. A Turquia sabe que o médico nunca mais virá chamar para entrar ao consultório, né? E já sabe disso. A Geórgia foi-se embora e caiu como presa no satélite russo. E depois os outros países que estão na iminência de entrar ou não entrar podem ficar num limbo que pode ser fatal para o seu desenvolvimento, para o alargamento da Europa e para a hipótese de novos cavalos de Troia que um líder lunático como Putin pode querer incentivar e instigar. Não tenho mais nada a dizer. Passar aqui a falar, carrego o botão e continuo. Eu achava que... Eu não fiz estas apresentações de Lisboa nem do Porto, mas acho que aqui devo fazer até para a plateia, e é um prazer ter-vos aqui. Aproveitei também para chamar pessoas que já não encontrava há muitos anos, e há sempre aquele argumento: quando é que tu vais, quando é que nos encontramos, e pelo menos conseguimos falar 5 ou 10 minutos. Eu gostava que quem quisesse pudesse fazer perguntas, quer a mim, quer ao Rui, ou até a própria editora, saber quais são os próximos lançamentos da editora. E queria saber se alguém quer participar, se quer também isto uma roda viva. Arquiteta, primeiro. Só sei se é para o primeiro. Obrigado. Obrigado a todos por terem vindo neste dia cinzento. Nesse convívio que tiveste com pessoas das várias fações, das várias etnias, das várias religiões, detectaste que em todas esses grupos, em todas essas tribos, nós encontramos, ao nível individual, pessoas com uma certa sensatez, com uma certa ética, com um certo sentido de responsabilidade perante o outro. Mas depois, quando passam para o grupo, passa a funcionar a psicologia das massas. O De Bono e o Sérgio Moscovici acentuam que o indivíduo é uma coisa, e quando a pessoa não tem um caráter muito bem estruturado, depois é tentado a comportar-se de acordo com as ordens do chefe do grupo. E aí entra a responsabilidade das instituições. Ou existem instituições sólidas, nesse caso um Estado estruturado, com uma ordem jurídica e com capacidade de pôr uma ordem, que é o que fazia o Tito, com uma certa habilidade diplomática e com aquela invenção dos não alinhados, que era uma estratégia hábil diplomática de se segurar numa posição ingrata entre duas potências que, de certo modo, ambas o ameaçavam. Mas o que me preocupa muito é a influência da comunicação social, ou a impotência da comunicação social, ou até, digamos, os maus efeitos da má comunicação social, né, na fragmentação da sociedade, levando muito à formação desses grupos que têm comportamentos que são um bocado sociopáticos. Eu encontrei, em miúdos,
num café que falavam do outro grupo de miúdos que estava do outro lado da rua e falavam num tom apreciativo, tentei perceber quem eram. Eles tinham sido amigos até 15 dias antes. Deixaram de o ser apenas porque eram de famílias de ascendência serba ou de famílias de ascendência albanesa. Portanto, isto acontecia de uma forma muito automática. Uma das grandes teses do doutoramento sobre este conflito chama-se qualquer coisa como ontem estávamos no café e no dia seguinte fomos para a guerra. E isso aconteceu muito. Sarajevo, a cidade do norte de Sarajevo, era o melhor exemplo do que era a Jugoslávia, porque a Jugoslávia era multiétnica e várias religiões, várias nacionalidades, e nas mesmas ruas havia judeus, muçulmanos, cristãos ortodoxos, e as coisas sempre fluíram sem qualquer tipo de problema. É óbvio que depois poderiam existir bairros próprios, onde existiam mesquitas ou igrejas, mas não havia conflitualidade. A morte do Tito é a argamassa, talvez um pouco artificial, que mantém essas 6 comunidades juntas, porque ele é croata, ele é filho de uma eslovena e de um croata, lidera os partisãos e ganha a Segunda Guerra Mundial, cria a República Socialista da Jugoslávia, governa a partir de Belgrado, para se ordenar quem tivesse medo que os sérvios se tornassem donos de tudo, dá autonomia à Vojvodina, no norte da Sérvia, maioritariamente húngara, dá autonomia ao Kosovo, maioritariamente albanês, para que as coisas se equilibrem, e quando morre abre-se uma caixa de Pandora. E nessa caixa de Pandora é também o comunismo como a argamassa que se dissolve, e as várias fações do Partido Comunista tornam-se votos étnicos. E quem mata a Jugoslávia são aqueles líderes absolutamente lunáticos, como Brozovic, Serkovic, Karadzic. A Sarajevo, então, é um caso muito incrível, que é, de um dia para o outro, a vizinhança sérvia tinha desaparecido. É onde é que eles estavam. E tudo que tinha sido orquestrado, a Sarajevo é cercada, aparecem os snipers, aparece o exército, sem que tivesse existido qualquer razão para aquilo. Foram séculos e séculos de multietnicidade, não é? Até que ponto é que, por dar aquela beira, o ser humano consegue ser das crueldades mais aquionas e detestáveis? Há um oportunismo de caciques. Há o oportunismo de caciques, numa lógica, num tempo de nacionalismo, de obtenção de autonomia nacionalista, do próprio Parlamento, a língua, mas são caciques e são do pior. Não sei se queres falar de caciques de Kosovo e de alguns membros do Exército Libertador do Kosovo, que se foram encarados como libertadores aos olhos ocidentais, nomeadamente de Clinton, Madeleine Albright, que estão neste momento no TPI a responder por crimes de guerra. Tem algo para o Pol Pot? Não, o Pol Pot é outro campeonato. O Pol Pot é mesmo... Se me permites, a Jugoslávia é uma ficção. Nós estamos a falar em territórios que foram permanentemente ocupados ou invadidos ou influenciados por impérios, que eles nunca foram. E eles sempre tiveram entre eles diferenças profundas étnicas, e nós sabemos que nós em Portugal temos muita dificuldade em perceber isso. Mas basta irmos aqui um bocadinho ao lado para compreendermos que elas existem. Deixa-me só dizer uma coisa. O tamanho do Kosovo é o Distrito de Beja. Portanto, imagina numa guerra no Distrito de Beja entre Alentejano Cima e Alentejano Baixo. Sim, nós normalmente, muitas vezes, nós pensamos que somos muito grandes, mas quando começamos a olhar para Israel ou para o Kosovo, estes centros de guerra são mais pequenos do que nós somos. E mais ou menos toda a gente se conhecia. E porquê é que eles conseguiam viver juntos? Apesar de tudo isso, havia uma coisa fundamental. Havia um regime que não era propriamente um regime soviético, porque o regime de Tito é um regime mais aberto, é um regime diferente, aliás, ele tenta sempre ser diferente. Uma terceira via
Ele é um herói da guerra e consegue ser uma coisa extraordinária. Porquê? Porque ele tem essa origem croata. Ora, os croatas, durante a Segunda Guerra Mundial, estavam do lado da Alemanha nazi, enquanto os sérvios combateram fortemente a Alemanha nazi. E, portanto, estão a ver esta maravilha, este milagre que é ver um tipo que sai da guerra dizendo: eu, apesar de ser de origem croata, eu estive com a guerra dos sérvios. E, ao mesmo tempo, tinha o apoio da União Soviética, mas era admirado no Ocidente porque era assim um tipo desalinhado. Era um desalinhado. Aliás, ele invoca ser desalinhado. Portanto, ele conseguiu fazer aquilo tudo, só que ele não conseguiu uma coisa. Foi que aquela malta toda resolvesse os problemas que não eram problemas como há aqui entre adeptos do futebol do Porto e do Benfica ou do Sporting. Não, eram coisas muito diferentes. E aquilo que se nota ainda hoje no Kosovo, e tiveste lá no passado, eu também, conhecendo pessoas até das minorias, eu arrepiro. Eu fui lá muito por causa da parte cultural. Eu consegui sentar à beira do rio em Preto, sabes, aquele restaurante em cima da velha ponte, com pessoas das duas etnias, enquanto eu estava lá com eles a beber um copo, e por acaso bebes uns copos porreiros, eu sempre tenho boa saúde, comes muito bem, e tem bom vinho, e estivemos lá a beber um copo. Fomos ver um filme, fomos lá a uma exposição, estava tudo bem, mas quando depois aquilo acabou, eu fiquei cá fora a fumar um cigarro, percebi que eles, os rebanhos, se separaram. Separam-se. É impressionante. E começam a olhar de longe uns para os outros com um ar de suspeito. Eu fui o Tito naquela noite, não sei se te pode perceber. Grande frase, foi o Tito. Vou aproveitar só para dizer o seguinte, que é esta cidade de Prizren, segunda de Kosovo, ela fica mais próxima da Albânia, fica no sul. Ela tem duas igrejas que são absolutamente fundamentais para os sérvios e uma delas está classificada como património da humanidade. Em 2004 foram incendiadas porque houve um boato de que numa outra cidade crianças albanesas tinham sido afogadas. Isso foi suficiente para provocar uma grande purga e para que essas igrejas tivessem sido incendiadas. Para que isso não volte a acontecer, existem postos de polícia durante 24 horas por dia para evitar que isso aconteça. Depois a norte ainda há uma cidade, Mitrovica, que tem numa margem mora a maioria albanesa, na outra mora a maioria sérvia. Eu encontrei miúdos a quem perguntei se passavam de um lado para o outro e não passavam. E a única coisa que passava... Mas estão a ver, é uma cidade como Amarante. É parecido com Amarante. Imaginem Amarante, não é? É muito parecido com Amarante. Imaginem, uns vivem num lado, outros vivem do outro. É muito parecido, não é? É Amarante. É Amarante. Para terem uma ideia do que é que é. É Amarante. E então, estão lá de Amarante, miúdos do que eu falei, nunca tinham passado e acharam estranho que eu tivesse perguntado, mas o que é que vão lá fazer? E o que passava eram iniciativas culturais, movimentos culturais que tentavam, por via artística e com o fundo europeu, tentando captar fundos europeus para tentar criar projetos comuns e que juntassem a comunidade. Depois, os políticos são muito, ainda continuam a usar o conflito como guerra, como batalha tática, quer o Vučić na Sérvia, quer os líderes sérvios bósnios, mesmo quer o Albin Kurti, há um governo eleito em fevereiro no Kosovo, eles não conseguiram ainda formar uma Assembleia, um Parlamento para fazer um governo. Portanto, é uma confusão. Força. Eu tenho só duas perguntas. A primeira, tu falaste que o Jugoslávia manteve-se por causa da opressão e poder de Tito quando nasceu a República Socialista da Jugoslávia. É preciso lembrar que a Jugoslávia não nasceu por Tito, porque a Sérvia foi primeiro um reino que se tornou independente do Império Otomano. Em 1918 foi invadida pela Áustria e depois conseguiu a sua libertação e anexou todos os outros territórios que compunham a Jugoslávia e que deu origem ao reino da Jugoslávia no tempo de Alexandre I, que depois mais tarde acabou assassinado. A primeira pergunta que eu queria te fazer era saber como é que foi possível manter a unidade da Jugoslávia no tempo da monarquia jugoslava. E em segunda, se existe alguma ligação ou suspeita entre o governo kosovar e traficantes de droga, que também albano-kosovares, que se aproveitaram do novo governo de Pristina, que após a independência do Kosovo passaram a utilizar o Kosovo como rota de droga. Tu sabes muito bem que no tempo de Tito a droga não passava pela Jugoslávia, sobretudo pela zona do Kosovo, por causa da repressão do regime socialista jugoslavo.
E depois da independência do Kosovo, essa rota de droga passou a ser utilizada. Eu gostava de saber da tua opinião se essa ligação que existe entre o tráfico de droga e o governo kosovar ainda existe e se também é uma das razões desse conflito adormecido. Tu andas a ver muita televisão, tu és daqueles jornalistas que faz 3 perguntas de uma só. Que é uma boa técnica. Não há muito a dizer sobre a monarquia. A monarquia é a união dos Eslavos do Sul, que é o que significa a Jugoslávia, inspirada por croatas, intelectuais croatas no século XIX. Ela é formada, ela é muito curta, desde a Primeira Guerra Mundial, desde a Segunda Guerra Mundial. Fica ali num limbo, portanto acho que não há muito a dizer sobre isso. Falo o tema no livro, não abordo muito. Interessa-me mais o pós-guerra, porque no pós-guerra daí tens uma outra Jugoslávia mais alargada, com a inclusão de outros territórios, da Macedónia, por aí fora. Né? E é sobre essa Jugoslávia que me empenho mais em explicar. Se quiseres, posso acrescentar aquilo que disse, o Bandeira já falou do movimento dos países não alinhados, que é criado pelo Tito. O Tito rompe em 48, mas está ali porque não quer que lhe aconteça o que veio a acontecer depois à Checoslováquia e à Hungria, tem que se entrar e ele não quis ser um servo de Moscovo, não é? Quis manter a sua autonomia. Por outro lado, tentou ter influência na Albânia com o Enver Hoxha e tentar fazer com que a Albânia mais tarde entrasse na Jugoslávia, mas com o Enver Hoxha também não se pode combinar rigorosamente nada. O Enver Hoxha depois acabou nos braços chineses, mas ele tentou ser um contraponto entre este e o oeste, e não é por acaso que Belgrado foi o primeiro país com McDonald's, não é por acaso que o Apollo 11, quando levava uma bandeira tricolor da Jugoslávia, que essa bandeira existe no Museu da Jugoslávia em Belgrado. Não é por acaso que os astronautas da Apollo 11, na digressão que fizeram pelo mundo inteiro em 26 cidades, Belgrado tivesse sido uma delas e tivesse sido recebido pelo Tito. Portanto, o Tito tinha essa capacidade desse equilíbrio e era financiado tinha empréstimos do governo norte-americano para não cair nas boas graças de Stalin. Quando o Kosovo, no meio eu sei algumas coisas do Kosovo, em 89, que é de um momento para o outro, os carros começam a entrar vindos da Albânia sem matrícula. Há todo tipo de contrabando. Isso é habitual, é a economia de guerra. Não é? Quanto mais estas sociedades estiverem desestruturadas, como dizia o arquiteto, sem instituições válidas, governamentais, judiciais, etc., mais facilmente caem nesse perigo. Há vários relatórios internacionais que falam da associação de crimes de guerra ao contrabando organizado. Há um documento do Dick Martin feito para o Conselho Europeu, que é a base de acusação de alguns dirigentes influentes albaneses que são acusados de tráfico de órgãos. Há muita coisa sobre isso, mas eu não tenho informação para estar aqui a falar com a cutilância que não permite ser julgado a vítima de um grupo armado. Não tenho, mas não sei o suficiente sobre isso. Acho que não se sabe, ninguém sabe o suficiente sobre isso. Não sei se é Interpol sabe o suficientemente sobre isso. Mas essa zona, que é uma zona de ninguém, que são os tais países que estão à procura do consultório, estou à espera do consultório. A Albânia, é um lugar comum dizer que a Albânia também é um país permeável a todo tipo de tráfico, não é? Mas é fácil perceber que aquela região faça parte da rota de determinado tipo de comércio ilegal. Sim, acima de tudo, por causa da ligação com a Albânia. Com? A Albânia. Com a Albânia. Vocês não se podem esquecer do seguinte: a Albânia é um país assim, e de facto para os kosovares de origem albanesa terem sido integrados na Albânia era o ideal. Era o ideal, era a grande Albânia. Portanto, eu falei com vários que diziam: isto é grande chatice, foi que nós éramos integrados na Albânia e isto resolvia-se.
Mas nós não nos podemos esquecer de uma coisa: a presença albanesa no sul de Itália é enorme. A imigração albanesa, que fugiu do antigo regime albanês para o sul de Itália, é muito grande. E, portanto, quando nós visitamos e andamos pela Albânia, não apenas por Tirana, percebemos que há uma enorme pressão das máfias e que, aliás, levou até o atual governo italiano começarem a dizer: bom, nós vamos fazer um acordo com a Albânia, vamos pegar os imigrantes que não queremos e vamos lá pô-los na Albânia. Portanto, há ali essa coincidência. Mas eu, relativamente ao tráfico de droga, a única coisa que li relativamente ao pós-guerra na Jugoslávia foi relativamente à Bósnia-Herzegovina. Houve acusações na altura e insinuações, nomeadamente em jornais alemães, sobre a participação, curiosamente, de tropas da NATO nesse tráfico. E surgiram uma série de coisas, se calhar é sobre isso que está a falar, mas era não na Albânia, mas era na Bósnia-Herzegovina, também aquilo um território estranhíssimo, porque não há bósnios. É uma ideia que nós temos. Eles verdadeiramente não existem, porque o que há é sérvios e croatas. Não é? Mas foi mais aí que foram apontadas que aquilo poderia ser um dos caminhos preferidos da droga. Sim, a Bósnia que é relativamente a essa matéria. A Bósnia é uma espécie de Kosovo em tamanho XL. Não tem albaneses. Não tem albaneses. A Bósnia-Herzegovina só tem uma coisa: não há albaneses. Eu peço imensa desculpa Não peço desculpa. de pedir os momentos de atenção, mas como médico já uma espécie de extinção, talvez esta idade me permita fazer esta pergunta. Não será que estamos a regressar novamente ao tribalismo neste nosso universo, neste nosso mundo, neste nosso planeta? Uma coisa é o planeta, outra coisa é o mundo. O planeta é a rocha, o mundo é quem a ocupa. E todos estes conflitos são a repetição de conflitos de há milhares de anos. Não terminam de maneira nenhuma. Evoquem etnias, credos religiosos, credos políticos. Isto não tem fim, na minha opinião de médico. E aí dou muita razão ao professor António Damasio quando ele diz: tudo provém da nossa mente. Há dois aspectos importantes que conduzem ao homem, que é a genética, enquanto houver problema cultural. Também pode haver alguém que invoque ou testemunho dizendo que não há evolução, não há criação. E haverá uma semente que tenha vindo do espaço, que foi atirada para aqui a ver o que dava, e mais ninguém cabe a ver o que é que deu. Se chegasse aqui, ficava arrependido de ter dado a semente. E então, pergunto eu, a nossa mente é criminosa por natureza. Todos estes aspectos de conflitos hão de se repetir eternamente, porque a mente criminosa, a mente do homem é criminosa enquanto não houver prova. É criminosa porquê? Porque nós recebemos o ADN, portanto, do Neandertal, uma parte, 3%, e temos o chamado estilo de vida independente do meio em que a gente vive. Portanto, do clima, das alterações do clima. Isto vai afetar a mente humana, torna-a criminosa, porque o homem, por natureza, para se defender, tem que matar. Isto é neandertalismo puro. As tribos antigos eram nómadas e, quando veio a Revolução Agrícola, veio o sedentarismo, instalaram-se. Só que a nossa mente continua a receber informações e ele diz o seguinte: ela é criminosa e todo o conflito, não há hipótese nenhuma de acabar com os conflitos. Tudo isto vai-se repetir. Já há exemplos disso noutros tempos. Portanto, o que é que o amigo quer dizer a esse respeito? Isto é uma informação médica, portanto, o estudo lá dos cientistas das neurociências é que descobriram, na verdade, que a mente está virada para isto. É criminosa. Doutor, quer que eu resolva o problema do ser humano? Não sabe adaptar daqui no Viva. É muito difícil responder a esse tipo, essa questão, sim. Não tem solução nenhuma. Ao meu elipse, vamos sempre caindo no mesmo problema e vamos assistindo sempre à mesma repetição da crueldade. Não é? Olhar hoje para o que se passa no Sudão,
o genocídio no Sudão é algo profundamente horripilante, não é? Acho é que chegamos no pós-guerra e depois de Auschwitz e depois de tudo o que aconteceu, prometeram-nos que isto não voltaria a acontecer. Claro que depois disso, o Vietnã, o Camboja, uma série de outros factos horríveis, mas nós, pelo menos na nossa segurança ocidental, achávamos que estas coisas não se voltariam a repetir, porque estávamos num processo de evolução que era absolutamente imparável e que não iria haver regressão. Estranhamente, surpreendentemente, de um momento para o outro, essa regressão parece irreversível e de uma forma tão rápida e com danos tão grandes que nos faz desacreditar no ser humano, não é? Não te consigo dizer mais do que isto, não sou capaz de chegar a esse nível de... não sei, Rui, queres ajudar? É muito difícil falar, é muito difícil falar sobre isso, mas quando falam nesta questão que eu estava a induzir, eu lembro-me sempre de uma história da Bíblia que é muito interessante, que é entre o Abel e o Caim. Nós já nos esquecemos. Eu não estou muito interessado na parte religiosa do Abel e o Caim, mas pensem bem, quem era o Abel e quem era o Caim. O Caim era, acima de tudo, um agricultor sedentário. O que era o Abel? O Abel era um pastor e, portanto, um nómada. Eu acho que isso descreve muito bem a razão humana. Porque a Europa resultou de quê? Resultou exatamente dos nómadas que se tentaram instalar e se sedentarizar em conflito permanente com aqueles que já cá estavam. Isso é a história dos Balcãs. É muito impressionante ver isso. Portanto, é a única explicação. Eu acho que a Bíblia nos ensina estas coisas. Não sou nada religioso. A Bíblia, enquanto livro de história, porque é um fantástico livro de história, dá-nos essa essência do ser humano. Bem, muito obrigado. Não sei, Jorge, até que horas é que podemos chegar para cá. Para aberto. Não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta. 1, 2. Eu posso. É? Uma pergunta. Ou um comentário. Um comentário para agradecer ao Amilcar ter feito a apresentação do livro aqui em São João da Madeira. Agradecer ao Presidente Rui Moreira tudo aquilo que mencionou. Foi uma fonte de inspiração importantíssima ao longo dos últimos 8 anos e, sem dúvida alguma, desde que tenho consciência política, posso afirmar seguramente que foi o melhor Presidente da Câmara que o Porto já teve. E não digo isto por causa das palavras que disse há pouco, já o disse noutras ocasiões. Vai cessar agora funções apenas e tão somente por causa da limitação de mandatos, mas é importante que continue a falar e a estar na atividade política. Sobre os Balcãs, eu li alguns, e há algum tempo, uma frase, não consigo agora dizer o autor, e essa frase veio-me à memória quando ouvi o Rui, e a frase é a seguinte: os Balcãs são uma espécie de laboratório para o ensaio do fim do mundo. É uma frase que, de facto, faz uma síntese, não é? Da história, que é notável ali. O Rui recordou o episódio do começo da Primeira Guerra Mundial, em Sarajevo, e depois queria partilhar convosco outro facto que é esquizofrénico, sobre a falência, a complexidade, a turbulência das instituições. Há pouco tempo tive um contacto com a geografia política da Bósnia-Herzegovina e fiquei boca aberta. A Bósnia-Herzegovina tem 3 presidentes da República, que são eleitos em simultâneo. Um presidente que representa a etnia bósnia, muçulmana, outro que representa a etnia croata, que é católica, e outro que representa a etnia sérvia, ortodoxa. Então, quando há eleições, no mesmo dia, há eleições para os 3 presidentes. E os bósnios votam para os candidatos a presidente que vem da etnia bósnia. Os croatas para o croata. Os sérvios para o sérvio. Mas não acaba aqui. E eles exercem a presidência em simultâneo, têm que estar de acordo, e depois de 8 em 8 meses, cada um deles representa o país. Roda. Mas funciona como um colégio. O que é que isto gera?
impasses. Não se decide nada. Se eles não estão alinhados, não se decide nada. Então a Bósnia, desde os acordos de Dayton, que o Amilcar também descreve no livro, eu não li o livro todo, foi mais ou menos a meio, ainda tem um alto representante da comunidade internacional, que eu acho que ainda é um alemão, o Sr. General alemão. Ajude. É o alemão. É o alemão. Carl Schmitt, acho eu. E O chefe chama-lhe turista alemão. o alto representante da comunidade internacional pode destituir qualquer titular de cargo político, pode fazer leis, quando há impasses. Portanto, quando se fala aqui de conflito congelado, está mesmo congelado, porque e depois a própria arquitetura institucional, não é potenciadora das tensões permanentes. E não há solução à vista. Eu perguntava ao Rui, há solução à vista? Não parece haver. Era a pergunta que eu agora deixava aqui no ar. Para o Kosovo, eu acho que é uma solução à vista, é muito complicado e amassar toda a gente, porque uma das maiores riquezas naturais da antiga Jugoslávia são as minas que estão localizadas no Kosovo. Porque o Kosovo verdadeiramente não tem... Mitrovica. Eu acho que se o Kosovo cedesse Mitrovica à Sérvia, que havia condições para... Mas pode ser troca de território. Fazer trocar, estão a ver? Portanto, tu ficas com isto, eu fico com aquilo. Claro que a Sérvia quer ficar historicamente com Mitrovica, porque durante o tempo do Tito foi dali que a Sérvia que a Jugoslávia conseguiu recuperar a sua capacidade industrial. Porque, de facto, é uma área mineira em que tem, não é apenas estas coisas das terras raras, tem mesmo minérios conhecidos. E, portanto, eu julgo que a única solução a prazo é essa. Se isso não se resolver, mais cedo ou mais tarde, aquilo vai tender a haver um conflito. Aliás, eles vivem em conflito, eles não se reconhecem. Portanto, um país que vive ao lado do outro não conhece, é o primeiro passo, aliás, como nós vemos também em Israel, o primeiro passo para as coisas correrem mal. Mas eu estou convencido que por aí, por contactos também que eu tive nessa altura, e falei com várias pessoas sérvias também, que Mitrovica resolveria o conflito. Estão a ver? Reajustar. A Sérvia dá, porque ainda há na Sérvia sítios locais onde a maioria é albanesa e, portanto, eles têm que reajustar a geometria, se vocês quiserem. Estas geometrias dos países, nós também, mais uma vez, não sentimos isso, temos uma das fronteiras mais antigas do mundo, nós não sentimos isso, mas na Europa houve Estados que desapareceram. Os conflitos que existiram, desde das guerras franco-prussianas, não foi propriamente contra Napoleão, mas foi desde as guerras franco-prussianas até à Segunda Guerra Mundial, houve Estados que efetivamente desapareceram completamente. Nós, hoje em dia, ouvimos falar neles, já nem sabemos muito bem. E, portanto, a reconstrução de fronteiras é a única solução, isto para acabar, isto não tão otimista. Se não for assim, vão-se matar todos. Não tenho dúvida mais sobre isto. E nós sabemos, não, são capazes de ir almoçar com o Amilcar e comigo, vamos ver um filme porreiro, vamos ver uma exposição, e os tipos nessa noite vão incendiar as casas uns dos outros por causa de um boato. Ou por causa de uma coisa, não é? Boato. É a terra dos boatos. Contam-se os boatos mais extraordinários. Eles têm aquele centro histórico albanês em que contam histórias da Primeira Guerra Mundial, mas elas são completamente não são verdade. Desinformação pura. Desinformação pura. Eles têm centros históricos de desinformação. Coisas um bocado ridículas para nós, não é? Mas que nos levam lá, nós como visitantes, eles levam-nos lá, e para pessoas mais ou menos informadas, como somos nós dois, nós sabemos que os tipos estão-nos a contar a história que parece o centro do autocarro do Tintim. E a história não se... Eu gosto muito dos livros do Tintim, que gostam disso. Mas aquilo não é verdade, não é? É o centro do autocarro. Para acabar, e não é também dessa parte da Bósnia, isto faz com que exista uma República Sérvia e uma Federação Croata-Muçulmana, e os programas escolares são diferentes, as histórias são diferentes. Enquanto numa escola os heróis são uns, do outro lado os heróis são outros, aquilo não condiz, e portanto os miúdos crescem
não só com programas escolares diferentes, mas com colegas, todos eles pertencentes ao mesmo grupo. Portanto, não há qualquer tipo de cosmopolitismo ou de relação entre nós e eles. Há sempre um nós e eles. E o nós e eles, agora, estive na Bósnia em julho, a comunidade dos NIC, como se dizem os muçulmanos, estão precavidos para não serem surpreendidos como foram em 92, 95 e estão armados. E, portanto, isso pode acontecer, esperemos que não. Esperemos que a União Europeia tenha algum papel a desenvolver. Obrigado por terem vindo. Muito sinceramente, Rui, obrigado pelas tuas palavras, obrigado pelo teu texto, que é brilhante, fizeste uma abordagem brilhante. Muito obrigado. Foi uma honra.